Senhor esteja com cada um de vocês que estão em sua casa e com a gente aqui também, que estamos iniciando esse programa Edificando Famílias pela Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba. E eu começo com uma pergunta para todos nós aqui. É possível transmitir um senso de responsabilidade aos nossos filhos, permitindo que eles sejam capazes de gerar responsabilidade por eles mesmos? Nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto, um assunto muito importante, inclusive é sobre um curso que nós ministramos juntamente com a Universidade da Família, que é chamado Como Criar Seus Filhos, né? O curso que nós ministramos em nossa igreja. Inclusive, nessa noite, a Ruth, que é do nosso ministério, está ministrando um curso online para algumas pessoas. Então, nós vamos falar uma parte desse curso, uma parte disso aí, para que você também sinta motivado a se inscrever e a participar nas próximas oportunidades. Como disse, estamos iniciando o nosso programa e eu convido você então a compartilhar o link desse programa com seus amigos, nas suas redes de contatos, nas redes sociais, para que as pessoas possam ouvir da palavra de Deus e possam também terem suas vidas transformadas, seus lares mudados, quando aplicados os princípios da palavra do Senhor. Nós temos um chat, você pode se comunicar com a gente através desse chat, pode mandar sugestão de programas, ideias para que nós possamos trazer assuntos que sejam importantes para nossas vidas e para as famílias de uma forma geral. E nesta noite estará com a gente aqui, comigo, com a Fernanda, Reginaldo e Ana Paula, conhecido de vocês que retornaram essa noite para conversar com a gente sobre esse assunto. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, a paz a todos. Mais uma vez estamos aqui para participar desse programa que é uma bênção para as nossas vidas e a vida de vocês também. A paz, pessoal. Boa noite. Um prazer estar de volta para falar sobre responsabilidade. Tenho certeza que vai ser um assunto muito bacana essa noite. É isso aí, né? Às vezes a gente acaba preservando nossos filhos de responsabilidades, assumindo toda a responsabilidade que deveria estar com eles, né? E hoje a gente vai entender um pouquinho como delegar essas responsabilidades de um para o outro, né? Como os pais conseguem iniciar esse processo de transferir a responsabilidade para os seus filhos. Todos os pais, você que está em casa, preste atenção no que nós vamos dizer aqui, ó. Todos os pais desejam que seus filhos sejam responsáveis e saibam realizar uma tarefa que lhe foi designada. Isso sem o artifício da insistência, da barganha, das ameaças e de uma série de lembretes sobre o assunto. Mas enquanto os pais, olha aqui, ó, enquanto os pais não aprenderem a transferir a responsabilidade pelo comportamento para o próprio filho, ele não terá motivo para assumir a sua responsabilidade e nem prestar contas dos seus atos. Então, pais, nós temos que transferir. Nós também aqui, né? Eu e a Fernanda também cabemos nesse assunto também, tanto quanto vocês que estão nos acompanhando. Nenhuma criança ou nenhum filho chegará a desenvolver a capacidade de iniciativa própria se os pais sempre assumirem as responsabilidades que pertencem a eles. Então, se você, às vezes, cobra dos seus filhos a responsabilidade que lhe é devida, só que se você não abre mão e assume em todo momento uma responsabilidade, eles nunca realmente serão capazes de assumir quando necessário. Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui com uma pergunta que é o que nós vamos discutir hoje. Uma pergunta que vai mover todo o nosso programa de hoje. É possível transmitir um senso de responsabilidade aos nossos filhos, permitindo que eles sejam capazes de gerar responsabilidade por eles mesmos? Então, nós vamos começar conversando com isso aqui. Ana, você pode só começar dando uma introdução, eu já retorno aqui. O que é importante a gente falar? A responsabilidade, ela é fundamental em qualquer fase da vida, né? Então, hoje, o nosso assunto, apesar da gente focar bastante nos filhos, nas crianças pequenas, principalmente, é algo que a gente sente falta na vida adulta. Então, por que tem tantas pessoas que reclamam, às vezes, do marido, né? Ah, é porque o meu marido não faz isso, não faz aquilo, porque o meu filho não faz. No nosso trabalho, né? Às vezes, nós temos dificuldade com alguns colegas de trabalho porque eles acabam não assumindo a responsabilidade por alguma atividade, por alguma tarefa, como líderes, né? Ou como subordinados, né? Porque todos nós temos ali questões que precisam ser resolvidas por determinadas pessoas. E ao estudar essa lição, né, os autores, né, do curso, como o pastor Lauro falou,
É a primeira lição do curso, justamente porque junto com a responsabilidade vem uma série de outras questões. Mas a responsabilidade, ela caminha junto com a iniciativa. Então, muitos pais, muitos chefes, né, muitos líderes, eles querem que os seus liderados ou que os seus filhos tenham iniciativa. Mas se essa pessoa, na infância, não foi trabalhada nesta questão de responsabilidade, vai ser difícil ela ter iniciativa. Então, acho que isso é algo para a gente pensar. Já gravar, né? A responsabilidade caminha junto com a iniciativa. E as crianças, elas precisam ter essa responsabilidade dada para elas, né, em doses homeopáticas, que nós sempre falamos, né? Aos poucos. É isso aí. Quando os pais acabam, quando os filhos ainda são pequenos, né? Os filhos, nós já falamos isso algumas vezes, mas é bom sempre reforçar esse assunto. Quando os filhos são pequenos, a autoridade na vida dos filhos, ela devem ser dos pais. Os pais são os substitutos. Na verdade, os substitutos no sentido de que as crianças ainda não têm responsabilidade, não têm capacidade de tomar decisões assertivas em muitos assuntos, não tem essas condições morais ainda, não tem condições, às vezes, físicas de tomar algumas decisões, e os pais são os substitutos. Eles acabam assumindo a responsabilidade para os filhos. Eles têm a autoridade sobre a vida dos filhos até um determinado ponto. Conforme o filho vai crescendo, a autoridade sobre os filhos vai diminuindo e vai gerando um outro fator. Na verdade, é a influência, né? Então, os pais acabam liderando os filhos não mais tanto pela autoridade, mas pela influência. Então, existe um momento que a autoridade vai diminuindo sobre os filhos e vai aumentando a questão da influência, até que em determinado momento já não existe mais tanto a questão da autoridade, somente, então, a da influência. Mas é importante ressaltar que nós temos que, no início, exercer a autoridade sobre nossos filhos. É importante saber que essa questão da autoridade, né, é o nosso papel, né, externa, ser usado para proteger os filhos, dirigir e encorajá-los, né, guiar essas crianças com essas reações, ações e atitudes corretas em 3 áreas essenciais da vida, que é a moralidade, a saúde, segurança e as habilidades para a vida. Porque assim, a criança, ela pequenininha, ela não sabe, ela não tem sabedoria. A criança, ela não tem conhecimento, ela ainda não teve experiências de vida. Isso somos nós, os pais, nós somos sábios. Nós temos experiências de vida, né? Nós temos conhecimento. Na verdade, nós deveríamos, o mínimo, vamos dizer assim, que os pais deveriam ter, né? E assim, é importante, a gente quer saber se os nossos filhos, a gente quer criar somente os filhos com responsabilidade ou com obediência? E aí, você acha que isso tem diferença entre um e o outro? Então, nós vamos descobrir agora, né, nesse momento aqui de bate-papo, que é o quê? A responsabilidade é a conformidade voluntária, né? E a obediência já é a conformidade exigida. Então, nós vamos no decorrer deste programa, nós vamos estar mostrando para vocês com alguns exemplos. Você foi bem técnica, né? Conformidade exigida e conformidade voluntária. Mas assim, para a gente traduzir isso de uma forma mais entendível, né? Então, todos nós queremos filhos obedientes, com certeza, né? Mas também queremos que sejam responsáveis, não somente obedientes. O que é o filho obediente? Questão da obediência. É quando ele realmente faz aquilo que é pedido. Então, se eu peço, por exemplo, para minha filha, arrume o seu quarto. Por obediência, ela vai arrumar o quarto. Filha, ajuda a sua mãe a enxugar a louça. Dando uns exemplos bem banais, né? Ela vai fazer isso com a mãe. Filha, você precisa fazer seu dever de casa. Ela vai fazer o dever de casa. Isso é obediência. Então, ela está respondendo a uma influência externa. Então, externamente, eu estou dando uma ordem e ela está cumprindo essa ordem. E agora, o que é responsabilidade? É o senso interno que ela tem. Então, ela já tem amadurecimento, já tem a maturidade. Então, é importante, né, a gente entender que as crianças têm maturidade. A gente vai passando essa responsabilidade conforme
a maturidade das crianças, a idade das crianças. E ela já sabe, não, a minha responsabilidade é de deixar meu quarto arrumado. Então não precisa mais que a Fernanda ou eu dê uma ordem para que ela cumpra. Não, ela já sabe que a responsabilidade compete a ela. Da mesma forma, as responsabilidades escolares. Ela sabe que isso é ela, foi transferido. Então, aquilo que eu era substituto até então, né, dando uma ordem para que ela cumprisse, a partir desse momento já existe um senso de responsabilidade nela. Então, ela já acaba assumindo parte do papel que até então eu acabava assumindo, a Fernanda, sobre a vida dela. A questão da autoridade, às vezes, ela é um pouco banalizada, né? Então, vou passar aqui para a Ana, para o Rede, para eles falarem um pouquinho dessa questão de como se vê a autoridade, né? Que às vezes a gente fala de autoridade, os pais são autoridade, mas autoridade e autoritarismo, qual a diferença um pouquinho disso aí, né, Ana? Porque quando a gente fala que o pai tem que ser autoritário, às vezes as pessoas vão falar assim, mas então o pai tem que mandar e tudo tem que ser feito do jeito dele. Não, aí já não é autoridade, é autoritarismo. Qual é essa diferença, Ana? Onde que existe esse limiar aí para a gente entender um pouquinho? É importante o pessoal que está em casa entender isso. Nós não estamos falando aqui de autoritarismo, né? Então, eu mando e você faz. Não é isso. O que nós estamos falando é de uma autoridade, do princípio de autoridade. Nós vamos falar sobre o princípio de responsabilidade e o princípio de autoridade. Ou seja, a criança, quando ela nasce, ela precisa de referência, né? Quem é o referencial dessa criança? Normalmente, as pessoas que são responsáveis por ela. Né? Em geral, o pai e a mãe, um avô, um tio, né? Um adulto. Né? Digamos assim, a criança tem um adulto que é responsável por ela. O que é importante dizer? Esse adulto ele não é responsável apenas por alimentar essa criança ou por limpar, né? Então, eu ajudo a criança, eu mantenho a criança lá higienizada, né? Dou banho, eu troco, não deixo a fralda suja, eu dou alimento. Não. Esse adulto responsável, o pai, a mãe dessa criança, né? Ou a pessoa que é responsável, ele também é responsável por ensinar os princípios, os valores iniciais na vida dessa criança, que a gente fala tão bem, né, em todos os programas aqui nas quartas-feiras que nós estamos reunidos para tratar sobre a edificação das famílias cristãs. Então, assim, alguns exemplos além do que o pastor Lauro trouxe. Se você é a autoridade da vida do seu filho e você percebe que seu filho foi mal educado com alguém, na hora, dependendo da idade do seu filho, você já vai corrigir o seu filho. Falar, filho, não é assim que você trata as pessoas. Lembra que nós já conversamos sobre isso? Para o seu filho lembrar, é porque em algum momento você sentou com ele para explicar. Porque a criança, ela não nasce com alguns conhecimentos já embutidos. Ela já sabe como se comportar. Então, um exemplo muito simples. Tirar o prato da mesa e o copo após as refeições. É muito simples isso. Mas, gente, se ninguém ensinar para a criança, ela não vai aprender. Ela vai achar que é comum ela terminar a refeição e a mesa ficar uma bagunça e alguém vir recolher para ela. Né? Nós sabemos que algumas pessoas muito privilegiadas têm pessoas para trabalhar para ela, que façam, né, esse serviço, mas o ideal é que seu filho aprenda, né, a ser responsável também pelas coisas que ele usa. Outro exemplo muito básico, cinto de segurança. Para quem é um pouquinho mais velho, vai lembrar que cinto de segurança não era algo obrigatório no nosso país. Né? Então, assim, quem usou cinto de segurança aqui na infância? Quando a gente era criança, na verdade eu não tinha carro. Não tinha nem cinto de segurança nos carros, né? E os carros antigos só tinham de 2 pontos, né? A gente está entregando a nossa idade, mas tudo bem. Mas os nossos filhos, assim, a geração, né, mais nova, eles nem sabem que não existia um cinto de segurança nos carros, mas isso se tornou uma lei, certo? Uma vez que se tornou lei, e pela segurança, por isso quando a Fernanda falou, olha, a autoridade, ela prevê, né, que você protege, dirige, encoraja e guia a sua criança, o seu filho. Então, a segurança, a questão do cinto de segurança dentro dos automóveis é pela segurança nossa e dos nossos filhos. Mas alguém precisa ensinar, né? E aí a gente vai ver até quando eu tenho que lembrar meu filho que ele tem que colocar o cinto de segurança. Ensinar e ser exemplo, né? Exatamente. Primeiro, vamos voltar lá na mesa. Se o pai sai da mesa, não tira o prato e vai sentar no sofá, os filhos automaticamente vai seguir o exemplo do pai, né?
Aí deixa esse papel para a mãe, né? E a questão do cinto de segurança, se o motorista não colocar o cinto de segurança, automaticamente os passageiros, né? Se ele não tem esse princípio de autoridade, ter que respeitar que é a segurança dele, vai acontecer o quê? Ele vai ficar sem cinto também. Meu pai não pôs, por que eu vou colocar? Minha mãe não colocou, porque, né? Aquela questão do espelho, né? Nós somos o espelho para eles também. O exemplo, né, Fer? A gente sempre fala aqui também nos programas, né, sobre a importância do exemplo. O seu filho, ele aprende mais com o que você faz do que com o que você fala. Outro exemplo aqui para ficar mais claro aí para todo mundo. Remédio amargo. Quem é que gosta de tomar remédio amargo? Ninguém gosta, nem nós adultos. Mas você foi no médico, seu filho está doente, ele receitou. Hoje em dia até isso, a indústria farmacêutica, né, andou dando aí sabor nos remédios. Eu acho que eu nem sou muito a favor, eu acho que tem que ser amargo mesmo, porque é importante a gente saber também que na vida, às vezes, nem tudo na vida, né, é doce, né? E você vai dar para o seu filho. Além do que, se for doce, às vezes toma medicamento demais achando que é doce também. Né? Exatamente, confunde, né? Então é isso, assim, o remédio é amargo, mas o seu filho precisa tomar esse remédio, você vai, a partir de uma determinada idade, né, falar, não, você vai tomar esse remédio, né, é para a sua saúde, é para o seu bem. Então, são apenas alguns exemplos, aqui nós teríamos muitos outros exemplos para dar para vocês, mas eu tenho certeza que agora está todo mundo aí em casa, quem está nos assistindo agora ou quem vai nos assistir depois, pensando nas coisas que acontecem na casa de vocês, né? A gente já ouviu falar, por exemplo, de pai que a criança não, tem que ensinar a não colocar a mãozinha lá no forno quente, né? Aí fala assim, mas como que eu vou ensinar meu filho? Eu deixo colocar a mãozinha assim rapidinho e tirar. Não, gente, não precisa fazer isso. É só ensinar mesmo, né? Não colocar o dedinho na tomada. Então, quando a gente está dando exemplos aqui de uma criança aparentemente muito pequena, mas ao pensar um pouco, a gente já consegue transferir esse exemplo para uma criança maior, para um adolescente e para um adulto. Um exemplo adolescente, a gente pode dizer assim, tem alguns ambientes que os pais acabam, filho, naquele local você não vai por causa disso. Então, da mesma forma que você vai orientar o seu filho menor a não colocar a mão no forno quente, um adolescente você vai orientar a questão de alguns lugares que eles não podem ir, o que eles não podem participar, o que não devem fazer. Então, existe um pouco ainda de como se diz, nessa forma de exigir uma reação do nosso filho, dar uma orientação para que ele possa agir de forma correta também, né? Para não ficar só na criança pequena, passando para um pouco maior. Ô, Laura, o que é importante é lembrar, que você já falou, mas para o pessoal que está nos assistindo aí, é que assim, o autor do livro, do curso, né, e nós acreditamos e colocamos em prática o que ele escreveu, e é bíblico isso, né, está na Bíblia também, é assim, a autoridade dos pais, ela precisa ir ser cada vez menos usada à medida que a criança vai ficando mais velha e sábia. Então, uma vez que a criança adquiriu sabedoria, experiência, o conhecimento, né? Porque lembra que você está ensinando para o seu filho, né? O casal lá, a pessoa que cuida dele está ensinando. Então, à medida que ele vai aprendendo, essa autoridade precisa ser menos usada. E aí entra na questão que você falou lá. Os pais precisam ir passando isso para os filhos. Precisa ir substituindo a autoridade pela influência. Mas como é que a gente faz isso, né? Como fazer essa transferência? Como que a gente vai saber que horas que a gente faz isso? E aí, Fer? Nós temos que refletir, né? E quais os macaquinhos que ainda são meus e quais passarão a ser do meu filho, né? Aqui nessa noite nós vamos estar ilustrando, né, com os macaquinhos, né, que vocês estão vendo aqui que está posto na mesa, né? Então, o Reginaldo com a Ana, eles vão fazer uma encenação aqui para a gente, dar um exemplo, né, de uma mãe com o seu filho adolescente. Antes só de vocês fazerem o exemplo aqui, né, Ana, quando a gente fala do macaquinho, o macaquinho vai representar a responsabilidade. Então, esses macaquinhos que estão aqui, tem alguns pendurados aqui, que vocês, não sei se de casa vocês conseguem enxergar, né? Mas nós temos aqui no nosso estúdio. Ele representa o quê? A responsabilidade, quando nós transferimos a responsabilidade para o outro. Então, o macaquinho, ele é o quê? Eu estou passando a responsabilidade de um para o outro. Só que o macaquinho, ele é bonitinho, ele é um bichinho agradável, né?
mas também é um bichinho que gosta de pular. Então ele fica indo e voltando. O nosso cuidado realmente é, quando a gente passar o macaquinho para o outro, não querer pegar de volta ou deixar que ele pule novamente com a gente. Então, nesse exemplo que a Ana e o Reginaldo vai, nesse momento, mostrar aqui, seria uma forma da gente começar a transferir as responsabilidades para os nossos filhos. Aqui de uma forma lúdica, mas essa forma lúdica é para você conseguir assimilar e fazer isso dentro da sua casa. Então vamos lá. O Regi e a Ana agora vão encenar aqui com a gente, hein? Ó, pessoal, então agora eu sou a mãe, Ana Paula, e o Reginaldo é meu filho, né? Então nós estamos vivendo uma situação que é bem comum aí na casa de vocês, tenho certeza. O macaco já tá caindo. O macaco já tá querendo sair, já. Tá querendo sair. Já quer pular. Mãe, você assina o meu trabalho da escola? Reginaldo, mas o que é isso? É uma redação que tive que escrever. Assina, por favor. Nossa, Reginaldo, eu não vou assinar esse trabalho. Você já tem 13 anos. Esse trabalho está mal feito. Como que os seus professores vão aceitar isso? Mas eles não ligam. Mas eu ligo e você pare de revirar os seus olhos quando eu estou falando com você e olhe para mim. Preste atenção. Reginaldo, isso não está certo. Você não me respeita. Escreveu a redação de qualquer jeito e ainda discute comigo. Fica fazendo caretas. Foi mal criado. Isso não se faz. O que você precisa fazer agora? Você precisa me pedir desculpas. Você precisa refazer a sua redação. Você precisa ir para o seu quarto e ficar pensando no capricho e melhorar a sua letra. Tudo bem? Tá bom então, mãe. Tá bom. Bom, vocês viram agora essa pequena encenação. A gente vai parar por aqui, depois a gente vai retomar. Mas o que aconteceu nessa cena aqui, né? O Reginaldo já é um menino aqui de 13 anos, né, que já tem algumas responsabilidades que são cabíveis a ele nessa idade, que ele deveria fazer essa redação, esse trabalho de uma forma mais organizada, assim como a mãe dele orientou. Qual foi o grande erro aqui? Quem ficou triste nessa história? Se vocês perceberem aqui, quem ficou triste foi a mãe. O Reginaldo simplesmente tinha qual que é o trabalho dele? Ir para o quarto e fazer de novo a redação, passar limpo ali. Mas toda a responsabilidade que competia o Reginaldo, que aí estava representado pelos macaquinhos, quem foi que pegou? A Ana Paula. A Ana Paula, como mãe, ela acabou assumindo toda a responsabilidade do filho, pegando para ela os macaquinhos de volta, pegando a responsabilidade que deveria ser do Reginaldo e trazendo para ela. Se a gente, toda vez que os nossos filhos fizerem algo, a gente ficar repetindo os sermões, repetindo as mesmas coisas e assumindo toda a responsabilidade para a gente, ele nunca vai ter um senso de responsabilidade, ele nunca vai assumir a responsabilidade que compete a ele. Então, esse exemplo foi isso. A mãe deu um sermão, acabou ficando estressada, nervosa, deu o sermão, mas isso iria promover mudança? Com certeza não. Porque numa próxima vez o Reginaldo com certeza ia fazer a mesma coisa e ia acontecer a mesma cena novamente. Agora a gente vai refazer a cena de uma forma diferente. E preste atenção que agora a mesma cena, como seria da forma adequada de se comportar. Mãe, você assina meu trabalho da escola? Estou olhando o trabalho aqui. Reginaldo, sinto muito, mas não tenho a liberdade de assinar isso. Por quê? Olha, Reginaldo, eu gostaria que você fosse ali na mesa, ficasse alguns minutos pensando nos motivos que me impedem de assinar o seu trabalho. O que aconteceu agora, nessa cena? Acabou. Agora, eu me recusei a pegar os macaquinhos do Reginaldo. Vocês estão vendo? Ó, os macaquinhos estão todos com ele. Então, essa é a responsabilidade dele. Eu não fiquei fazendo uma lista enorme do que ele precisaria fazer. Ele vai precisar, porque ele tem 13 anos, já tem sabedoria, conhecimento, né, sobre as responsabilidades que ele tem e experiência, né? Então, ele vai precisar pensar e ter iniciativa para consertar o que ele fez.
Agora eu vou passar a bola para o Fernando e para a Fernanda e para o Lauro, que eles também vão fazer uma cena para ilustrar melhor a frase repelente de macacos. Agora os macaquinhos são meus. Agora são todos meus. Bom, Mostrar a cena, né? Falar a cena. vou falar sobre a cena. Eu vou estar representando a mãe. Vamos aproveitar que os filhos estão de férias, né? Então, eu estou na cozinha preparando um delicioso café para toda a família. E o meu filho, Rogério, está lá no quarto, brincando, né? Brincando já há muito tempo, ele colocou todas as caixas de brinquedo para baixo, está lá se divertindo. Mas, de repente, ele escutou um barulho externo, barulho dos seus amigos brincando. E eu estou lá preparando um bolo, preparando alguma coisa, de repente eu escuto uns passos no corredor de casa. Aí, Você tem que perguntar pra mim. aonde você pensa que vai? Ô mãe, eu vou brincar com meus amigos lá fora. A senhora não ouviu que eles estão brincando lá? Eu fiquei com vontade e vou lá também, né? Brincar com eles. Não tô certo? Mas antes de você ir, você já arrumou sua caixa de brinquedos? Você já arrumou sua caixa de carrinhos? Você já organizou aqueles soldadinhos? Tá tudo em ordem no quarto? Bom, essa foi a cena da Fernanda e do Lauro, então, dessa mãe aí, dando várias orientações para um filho, algo muito comum que acontece nas nossas casas, né? Que é a criança tá entretida ali com uma brincadeira, e aí, antes de terminar essa brincadeira, ela já vai para outra brincadeira e deixa todos os brinquedos desorganizados e desarrumados. De novo, se seu filho já tem idade, experiência e sabedoria, você já ensinou para ele que para começar uma nova brincadeira, ele precisa organizar a brincadeira anterior. Mas o que aconteceu ali? Os macaquinhos adoram pular, né? Então, eles pularam todos do colo do Lauro, que é o filho, para o colo da mãe, porque a mãe foi dando um monte de orientações. Mas você já arrumou a caixa? Você já arrumou o soldadinho? Então, assim, o Lauro, que é o filho agora, não precisa pensar em nada. A mãe faz tudo por ele, né? Ela dá todas as orientações. O que isso vai acontecendo com o Lauro? Porque vamos pensar que aqui ele já tem idade, já tem sabedoria, já tem experiência. Ele vai se acostumando a que toda vez alguém diga para ele o que ele precisa fazer, né? Ele vai ser um filho obediente, né? A mãe falou lá, Lauro, vai pegar os brinquedos. Ele vai lá, vai pegar, vai assim, mas ele não é responsável e ele não tem a iniciativa. Por quê? Ele vai ficar esperando alguém. E aí a gente pode levar esse exemplo, e o exemplo que a gente trabalhou também, para N situações diferenciadas. Então, é isso, olha, o macaquinho, ele adora pular para a mamãe, para o papai, para a professora, para o chefe, para o pastor da igreja, né? Então, para a liderança do bairro, para o síndico do condomínio. Então, assim, os macaquinhos, mas depende de quem está querendo pegar o macaquinho. Então, às vezes, a culpa não é só da pessoa que está devolvendo os macaquinhos. A culpa é da pessoa que está querendo pegar os macacos também, né? Então, isso vai minando aí a responsabilidade do outro. Então, muita atenção agora, que eles vão repetir a cena, mas agora com a frase repelente de macacos. E se você ainda não anotou essa frase aí no caderno, anota. Por quê? Quando nós fizemos o curso, né, Rê, há muito tempo atrás, como esse curso é um curso em outro idioma, a tradução para a língua portuguesa, no começo a gente achou muito estranho, né? Você tem liberdade para isso? Falei, nossa, para a gente, né? Eu falei, não combina, não vou conseguir usar essa frase no nosso dia a dia. Mas, com o tempo, né, tudo a gente vai se acostumando. Então, assim, se você não conseguir usar toda a frase ou exatamente com essa tradução, tenta fazer uma adaptação para essa frase. Mas funciona. Lá em casa, os meninos estão nos assistindo, se eles estivessem aqui, eles confirmariam, né? Fez alguma coisa, a gente já, opa,
Você tem liberdade para fazer isso, mas às vezes eu também erro, né? Nós estávamos aqui conversando agora há pouco e eu esqueço. Então, por exemplo, escovar os dentes antes de dormir. Meu filho tem 12 anos, feito recentemente, e o mais novo tem 8 anos. E eu ainda lembro eles todas as noites de escovar os dentes antes de dormir. Vindo para cá hoje e refletindo sobre a lição, eu falei para o meu marido, opa, eu acho que está na hora de eu parar de lembrar eles de escovarem os dentes, até porque eu já expliquei e já ensinei qual é a importância de escovar os dentes antes de dormir. Então, cada família precisa se adaptar, né, olhar um pouco a sua realidade ali e ver o que os seus filhos, as pessoas que moram com você, porque lembrando, gente, isso também vale para o relacionamento marido e esposa. Né? Então, assim, o que você anda fazendo aí? Por que você fica o tempo todo lembrando seu marido? Ou por que você, marido, fica o tempo todo lembrando sua esposa das coisas que precisam ser feitas? Se cada um tem responsabilidade e um papel muito bem definido, ninguém vai precisar ficar lembrando ninguém, né? Mas vamos ver a cena de novo para ver como é que fica agora sem a mãe pegar os macacos do filho? Só lembrando, o meu filho tem 7 anos de idade, tá? Novinho. Então, eu estou lá fazendo as coisas e escuto os passos dele, né? Vindo. Aí eu pergunto, aonde você vai, Rogério? Mãe, eu vou brincar com meus amigos lá fora. A senhora não viu que eles estão brincando lá? Eu vou lá com eles também. Sim, você pode ir, mas antes, você tem liberdade para ir brincar com seus amigos lá fora? Deixa eu pensar. Acho que eu tenho, mãe. Eu vou dar uma olhada no meu quarto primeiro, viu? Perceberam? Agora foi a cena 2, usando a frase repelente de macacos. Algumas famílias podem se perguntar, mas e se o meu filho mentir na hora que eu faço essa pergunta para ele, né? Essa provocação? Mas você tem liberdade para isso? Então, aí é um problema do coração, que nós podemos trabalhar, inclusive, em outros programas, porque esse assunto é um assunto bem amplo. Nós estamos dando aqui, olha, um pedacinho da aula para vocês, né? Então, aí você precisa trabalhar um problema do coração. Então, o que o autor dá de dica é assim, se você tem algum problema com mentiras na sua casa, você já percebeu que o seu filho, eventualmente, ele mente, então você pode, em forma de encorajamento, sugerir que vocês dois vão junto até o quarto, por exemplo, verificar se, né, ele tem ou não a liberdade para sair. Caso ele não tenha liberdade, é o momento que você senta com ele e explica mais uma vez a importância de falar a verdade. Porque aí a criança pode falar assim, eu tenho a liberdade, e vai para a rua, né, brincar. Daqui a pouco você vai no quarto e vê que não tinha liberdade de coisa nenhuma. Você deixa passar? Não. Você chama o seu filho e fala, precisamos conversar. Mas aí a conversa não é nem sobre a responsabilidade, né? Já é sobre mentira, que é um outro assunto, e ele está aqui, ó, no coração. Então, perceba, se seu filho tem o almoxarifado moral, né, muito bem abastecido, é um termo que a gente usa muito aqui nos cursos da Universidade da Família. Almoxarifado, mesma coisa de qualquer almoxarifado que a gente conhece. A palavra almoxarifado é onde a gente guarda coisas. Nós também temos um almoxarifado no nosso coração. Então, o que o seu filho guarda nesse almoxarifado é o que você foi colocando desde o primeiro dia que você pegou ele no seu colo, né? Ao abraçar, ao beijar, e aí você vai dando instruções e mais instruções. Eu lembro que teve um curso, né, que o pastor Djalma ministrou para a gente, de criação de filhos, e naquele curso, um dos exemplos era assim, quando você vai ao supermercado, um exemplo muito simples também, onde você deixa o carrinho de compras? Do lado do carro ou no espaço onde ele deveria ficar? Você vai lá devolver. Então, cuidado com o exemplo, novamente, do que você está dando para o seu filho. De nada adianta você falar, filho, você precisa ser honesto, você precisa ser verdadeiro, você precisa fazer as coisas corretas, mas ao ir no supermercado, uma coisa muito simples, muito pequenininha, com o seu filho de meses, não precisa ser ali 1 aninho, e você larga o carrinho de compras na vaga do carro do lado, ou atrás do carro do lado, olha o exemplo que seu filho está vendo você fazer, né? Então, fiquem atentos a isso.
Isso, e também é importante, tudo isso que nós estamos falando traz também, de certa forma, segurança para os nossos filhos. Os nossos filhos se sentem seguros, né? Então, isso é importante. E assim, é fácil isso? De jeito nenhum. Eu luto com isso até hoje, em casa. A gente estava até dando risada antes de iniciar o programa, porque eu nem pergunto, né, se elas têm liberdade e nem faço as perguntas, a listinha, eu já vou fazendo, né? Então, eu já entro na frente e já vou fazendo. Então, às vezes eu falo assim, Ingrid, a louça é sua hoje, tá bom? Ela fala, tudo bem, mamãe, mas assim, é no tempo dela. Aí, eu já peguei o macaco, o que acontece? Eu vou e faço, porque eu não aguento esperar, né? Então, isso assim, é algo... É algo que a gente faz, é um processo, né? A gente vai trabalhar, não é de um dia para o outro, né? É um processo, gente. Se a gente começa a ensinar desde pequenininho, lá na frente vai ser tudo muito mais fácil, né? Ô Fê, mas olha por que você faz isso. Porque o autor fala isso, né? Olha, gente, a carinha desse macaco. Ele é muito bonitinho, não é? Olha que meiguinho assim, ó, com as mãozinhas assim. Então, é muito fácil a gente querer assumir a responsabilidade para a gente e carregar os macaquinhos aqui. Às vezes a gente nem percebe. Então, o autor do livro, ele dá uma outra indicação que é muito bacana. Nós não fizemos isso ainda, tanto que hoje a gente precisou sair pedindo macaquinhos emprestados, né? Mas é assim, ó, se você puder, ou se você tiver em casa, compra os macaquinhos aí, mesmo que sejam pequenininhos mesmo, e deixem em locais estratégicos, em cima da geladeira, em cima do micro-ondas, né, perto ali do quarto. Não é brinquedo. Eles serão lembretes para você. Toda vez que você olhar aquele macaquinho lindo, com essa cara meiga ali, você vai lembrar, opa, essa responsabilidade eu já passei para o meu marido? Essa responsabilidade eu já passei para minha esposa? Essa responsabilidade é da minha mãe, porque vamos lembrar que nós somos filhos ainda, né? Também. Apesar de nós sermos mais velhos, eu tenho a minha mãe e o meu pai. Então, assim, será que eu, às vezes, não vou... Eu fico tentada, sabe, assim, de assumir alguma responsabilidade que é da minha mãe. Eu falo, não, essa responsabilidade é da minha mãe. Então, ela precisa resolver esse problema. Agora, se ela precisar da minha ajuda, óbvio que eu estou à disposição. Então, deixa lá um macaquinho assim, ó, bonitinho, meiguinho, aí você vai olhar para ele e vai falar, opa, essa responsabilidade não é minha. E aí, gente, não é no sentido de falar, agora também não vou fazer mais nada, né? Não pode ser nada, pode ser o extremo, né? Então, agora eu não faço mais nada, nada mais é minha responsabilidade, vou chegar em casa depois do programa, a Fernanda que tem... Ó, a Fernanda já está lá com gorila, hein? Adolescentes. Então, ó, não é mais macaquinho, não. Então, assim, e agora vou largar tudo? Não. Isso precisa ser conversado, negociado, né, junto com os filhos, na família. Tudo precisa ser ali, olha, a partir de quando a gente pode fazer isso. E, ao fazer isso, por exemplo, a Fer ou eu, né, que também tem um problema lá, quando eu ensino para os meus filhos e eu permito, né, eu libero para que eles tenham essa liberdade de saber quando ter iniciativa e assumir a responsabilidade, eu coloco no mundo melhores profissionais, melhores filhos, melhores maridos, melhores esposas, melhores colegas de trabalho, melhores amigos. Eu estou educando pessoas e seres humanos melhores para o mundo, né? É isso mesmo. E jovens, né? Porque tem muitos jovens que ainda moram com os pais, né? E eles têm que estar preparados, né? Porque muitas vezes a gente quer privar os nossos filhos assim, ele está cansado porque chegou da escola, da faculdade, do trabalho, então eu faço. Então a mãe automaticamente, por instinto, já pegou o macaco, né? Não, nós temos que deixar ele assumir a responsabilidade. Tá cansado? O que você pode fazer? Oferecer ajuda, né? Você vai estar ali junto, é um momento entre mãe e filho, ou entre pai e filho. Por exemplo, assim, se o filho tem um carro, deixa o filho lavar o carro. Mas se o pai está por ali, o pai pode ir junto, ajudá-lo, né? Mas não pegar o macaco, não tirar essa responsabilidade. Gente, isso não é fácil, é difícil. Eu falo por experiência, porque eu vivo isso. O que eu estou falando aqui é algo que eu vivo. Eu tenho muita dificuldade. A todo momento, eu estou pegando o macaco para mim. Mas, assim, eu estou trabalhando.
Eu estou no processo, porque assim, o processo é sempre, né? Vai de acordo com a maturidade. Assim, eu preciso amadurecer. E eu falei para as crianças, né, para as meninas que saíram de casa hoje, família, assista o programa essa noite, porque vai ser um divisor. Sua mãe vai voltar diferente. Muito bem, gente. Você que nos acompanhou aí, como que é o processo de você transferir a responsabilidade para o seu filho ou dar um macaco para ele, né? É lógico, você vai observar a idade então dele. Então, alguma tarefa simples, por exemplo, uma tarefa escolar. Você vai sentar com o seu filho, né? Vai pegar esse macaquinho, por exemplo, você pode até pegar um macaquinho mesmo, fisicamente, e falar, filho, a partir de hoje, a responsabilidade da tarefa escolar, você já tem responsabilidade, você já tem conhecimento, já tem capacidade, e você vai cuidar disso sozinho. Então, esse macaco, a partir de agora, é seu, né? O seu trabalho, lógico, é observar, mas não mais cobrar. Se o filho for querer brincar, fazer outra coisa, filho, você tem liberdade de brincar? Ele já vai lembrar, opa, eu não fiz a tarefa da escola. Então, ele vai voltar a fazer. Então, é esse tipo de forma que você vai transferindo os macacos para os seus filhos e nós para nossas filhas também, que já são grandinhas, gorilas nossos, né, Fê? Transferindo para elas. Bom, o autor aqui do livro, do curso, ele classifica os macacos em alguns tipos, né? Boas maneiras em geral, os macacos da responsabilidade pessoal, os macacos das boas maneiras, então, boas maneiras, bons hábitos, as responsabilidades pessoais, que é o exemplo que eu falei aqui da lição de casa, no material escolar, né? É uma responsabilidade pessoal. Para o mais adulto, é uma responsabilidade com o trabalho, por exemplo. E as questões do coração, os macacos do coração, foi o exemplo que a Ana disse aqui, né? Da mentira, né? Então, já é uma questão do coração também. Hoje falamos apenas de alguns, mas se você tem um interesse e deseja saber mais sobre esse assunto, você pode mandar um recado aí no chat, a gente vai observar, e a gente pode voltar com outros temas relacionados a esse assunto, outros assuntos relacionados a esse tema, na verdade, e um outro programa, outra oportunidade. Mas que é importante vocês gravarem, deixar encucado na cabeça de vocês, né? Quando seus filhos forem fazer algo que você já transferiu essa responsabilidade para ele, que você já transferiu o macaco para ele, né? O macaco para a gente lembrar, tá? Você já transferiu essa responsabilidade para ele, você tem uma pergunta para fazer para ele, né? Uma pergunta que é uma frase que a Ana dizia, a frase repelente de macacos. Filho, você quer fazer isso? Quero, mãe. Ou quero, pai. Você tem a liberdade? Toda vez que você perguntar isso para ele, ele vai automaticamente buscar na sua mente, no seu coração, vai lembrar, eu tenho ou não tenho a liberdade de fazer. Guarda essa frase. Filho, você tem a liberdade? É isso, gente. Nós demos aqui uma pequena introdução do que seria um curso, um dos temas do curso nosso, que é o curso Como Criar Seus Filhos. Ana, Reginaldo, obrigado por estar com a gente nessa noite. É um prazer ter vocês aqui. Com certeza nós vamos pegar outro tema, outra matéria de algum outro curso e falar mais uma vez aqui com o pessoal. Obrigado, Lauro, Fernanda. Obrigado, pessoal. Para a gente também, nossa, é um prazer enorme fazer parte do Ministério de Edificando Famílias, fazer parte do programa, poder transferir também, né, um pouquinho da nossa responsabilidade como ministério para vocês, pais, mães, cuidadores, sobre a criação de filhos. A gente espera aí de coração que, de uma forma muito rápida, muito simples, a gente tenha conseguido passar para você que está em casa, que está assistindo o programa, esse conceito, que é um conceito testado por milhares de pessoas, né? Esse curso ele é um curso que não acontece só no Brasil, ele acontece em vários lugares do mundo, né? Então, se vocês fizerem uma busca aí na internet, vocês vão encontrar a Universidade da Família, e é um pedacinho do curso que tem várias aulas. Então, a gente espera que vocês adotem mesmo essa frase. Na nossa casa funcionou, nós somos provas vivas de que funciona. Também agradeço, né, pela oportunidade, e é isso que a Ana Paula falou. Funciona mesmo. Às vezes a gente esquece, mas todo dia a gente está aprendendo, né? E quando a gente está ministrando um curso, a gente relembra tudo e tenta melhorar. É isso aí, gente. Então, para você que nos acompanhou, nós temos uma série de cursos da Universidade da Família na linha de educação de filhos, na linha de paternidade. Então, nós vamos passar rapidinho só para vocês conhecerem. Então, o primeiro é a preparação para a chegada do bebê. O segundo é a transição do infante, que é do bebê para uma idade um pouquinho maior, né?
um livro que é um curso novo que a gente está fazendo um experimental, que é Como Proteger a Pureza do Seu Filho. Esse aqui, o maior aqui, que é o curso Educação de Filhos à Maneira de Deus. Esse curso é o curso mais completo de todos, né? Alcançando o Coração do Adolescente, que é um curso voltado para os filhos adolescentes de 12 a 16, 17 anos, e o curso que nós falamos essa noite, né? Que é o que nós tratamos uma aula aqui essa noite, que é Como Criar Seus Filhos, que é o que nós conversamos aqui nessa noite. Então, para você ver a gama de cursos que nós temos na linha de paternidade, com certeza um deles será útil para você e para a sua família. E também, como um material complementar que você pode ler, rapidinho de ler, livro ótimo, de fácil leitura, né? É uma série que chama Pergunte a Tia Ana. São 5 livros, né? Ele vai falar de como criar filhos, e livro que você pode, vamos dizer aqui, 1 hora e meia de leitura, você consegue ler. Então, fatos reais. Então, são fatos reais aqui. Então, só aqui, ó, como criar filhos confiantes, como criar filhos com princípios, como criar filhos seguros, como criar filhos responsáveis e como criar filhos amorosos. Então, é uma coleção muito boa, fácil de leitura, cheia de princípio bíblico, que vai ajudar você na educação, na formação dos seus filhos e da sua família. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado, muito obrigado por você ter ficado com a gente até esse momento. Peço que você compartilhe esse programa com pessoas que têm filhos, que podem falar, opa, aquele princípio pode ajudar aquela família. Compartilhe, isso é útil, isso é importante, e as pessoas podem ter um lar um pouco mais, um lar melhor, um lar mais harmonioso e mais fácil de se lidar. Se inscreva no canal da Igreja do Nazareno de Indaiatuba, ative o sininho para que você possa receber as notificações de todas as atividades da igreja. E antes de encerrar, vamos orar. Agradeço vocês todos, agradeço por essa noite na presença do nosso Deus. Deus, muito obrigado por esse programa que tivemos hoje, onde nós pudemos falar um pouco a respeito de princípios, Pai, de uma forma prática, de uma forma lúdica, para que as pessoas que estiveram nos acompanhando possam internalizar isso, entenderem melhor, Pai, como que funcionam as regras que nós muitas vezes falamos aqui de forma teórica. Obrigado por cada pessoa que nos acompanhou, por cada família que ainda vai acompanhar, Pai, que o Senhor esteja abençoando a sua casa, seus filhos, seus lares, sua esposa, seu marido, que o Senhor esteja guardando, Pai, essas casas, essas famílias, e que a bênção do Senhor nunca se afaste deles, Pai. Obrigado por essa noite e obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Nós agradecemos o nome de Jesus. Amém.